Graça e paz, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Né? Tá tudo bem? Hoje de manhã, eu tô aqui no meu quarto, né? E pela manhã, Pai do Senhor, Viviane, tudo bem? Pai do Senhor, Júlio, Pai do Senhor, Jenny, tudo bom com vocês? Tô aqui no meu quarto, sem maquiagem, sem roupa social, como todo mundo tá vendo, aqui dentro de casa. E hoje eu amanheci meditando numa palavra que eu venho ali ensinando no meu curso de teologia. E eu queria compartilhar, né, com vocês mais uma vez esse texto da palavra do Senhor lá no Evangelho de Tiago. Eu quero deixar até um recado aí pro pessoal da Bahia. Hoje era para eu estar lá na Bahia, na cidade de Eunápolis, mas a liderança lá, por N situações, enfim, resolveu desmarcar este trabalho. Eu estaria ali realizando um EBON, um seminário para obreiros, mas o trabalho foi desmarcado por eles. E, enfim, e aí eu acabei não viajando para a Bahia, acabei ficando aqui em casa com os filhos, e também isso é bom, né? Porque quem tem uma vida ministerial corrida, às vezes é bom ficar em casa também. Bom, e lá eu ia falar com os obreiros, vários temas, né? E eu acordei hoje pela manhã pensando sobre as nossas provações, sobre as nossas dificuldades. Quem é que não passa aprovação? Né? Quem é que não passa por N situações na vida? Pai Senhor, irmão Leandro, tudo bem? Irmã Rosileia. E muitos de nós atravessamos diversas circunstâncias, diversas situações na vida, diversas adversidades. Muitos cristãos no mundo, neste momento, estão sendo perseguidos, né, estão sendo mortos por causa do evangelho, muito diferente aqui no Brasil, né? Mas falando de lutas, existem pessoas que neste momento estão atravessando enfermidades, problemas conjugais, né? Muitos cristãos, às vezes, o seu lar sendo atingido por um divórcio, por uma circunstância difícil que fugiu, né, das suas mãos, né? E aí eu fiquei pensando sobre provações, né? E este trimestre eu estou ali no núcleo de teologia falando das epístolas gerais, e agora nós estamos falando da carta de Paulo. Desculpa, da carta de Paulo. Eu tô tão acostumada a falar de Paulo, da carta de Tiago, né? Tiago, que se converteu 8 dias após a ressurreição de Jesus, ele era meio-irmão de Jesus. E os cristãos ali, desta epístola, eles estavam passando por um momento de provação. A escrita da carta de Tiago nos parece ser entre a data de 45 a 50 depois de Cristo. Então nós não podemos dizer que a perseguição que ali estava era a perseguição do Império Romano, ainda não era esse tipo de perseguição, até porque a perseguição dos imperadores foram 9 perseguições que começaram, vamos dizer assim, de uma forma mais contundente a partir do ano 60, 62, 64. Aí vem com uma maior contundência. A paz do Senhor, irmão Roger, a paz do Senhor, irmão Luiz, a paz do Senhor, Toninha. Ô Toninha, que saudade de você, minha irmã, muita saudade de você. Aí voltando ao texto aqui, né, porque senão eu começo a dar oi para vocês, eu não consigo fixar aqui no texto. E aí esses cristãos não estavam sendo perseguidos ainda pelo império, mas eles estavam passando por diversas situações, diversas provações. Como nós estamos aqui diante de uma igreja cristã judaica,
Então, praticamente, o cristianismo nesta época aqui, ele era uma ramificação, ou tido até mesmo como uma seita do judaísmo. Então, muitos cristãos, ao se converterem, perdiam seus empregos, passavam por divórcios, porque os seus cônjuges abandonavam aquele que aceitavam a nova fé. Então, eles perdiam empregos, a gente vai ver isso pelo capítulo 5, parece que os senhores estavam oprimindo, né? Vamos trazer para os dias de hoje, um dono de uma empresa, ao saber que você tinha aceitado o cristianismo, te demitia, te perseguia, não te pagava. Então, eles estavam passando por inúmeras circunstâncias. Por outro lado, esses cristãos aqui, com esse pensamento judaico ainda dentro deles, eles tinham uma tendência de separar a fé das obras. E Tiago vai mostrar a parte prática do cristianismo, que não é só crer. Crer em Jesus, em nenhum momento, até Lutero, né, lá na frente, chamou a epístola de Tiago de epístola de palha, por não entender, por achar, por compreender que Tiago estava batendo de frente com a doutrina da justificação. Não, Tiago não estava batendo de frente com a doutrina da justificação, muito pelo contrário. Tiago, ele só estava querendo que aqueles cristãos entendessem que não dá para separar a doutrina da parte prática. De fato, somos miseráveis pecadores, não temos nenhuma condição de termos comunhão com o Senhor. Foi Jesus que levou sobre si a nossa culpa, foi Jesus que nos libertou do domínio do pecado. Mas uma vez liberto do pecado, agora a gente tem que viver a outra doutrina, que vem a doutrina da paracletologia, que é a doutrina da atuação do Espírito Santo em nós. E o Espírito Santo atuando em nossas vidas, nós temos condição de viver em obediência à lei, que é isso que o autor também aos Hebreus vai falar, em obediência à palavra, e em santificação, que é a separação do pecado. Então, Tiago, ele vai trazer a parte prática, e Tiago vai pegar pesado com eles e vai dizer, olha, os demônios também creem e estremecem, só que não adianta só crer, você precisa viver o evangelho. Então, esses cristãos estavam com dificuldades de viverem o evangelho. E aí, falando de provações, que é o capítulo 1, Tiago vai dizer para eles, meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria, chara ou chairem, né? No grego, de vocês passarem por várias provações. Então, aqui essa palavra grega, provações, não é peirazo no sentido do mal, mas é peirasmois, que é no sentido de um teste de fé. É isso que o grego traz para a gente, um teste de fé. Tiago está dizendo a esses cristãos que estavam passando por diversas circunstâncias, que a prova, que as circunstâncias que nós passamos, sejam elas quais forem, é um momento que Deus nos permite como teste de fé. Como teste, assim como Abraão, lá no Antigo Testamento, ele foi provado em sua fé e ele foi justificado pela ação de ter crido na palavra de Deus e de ter levado Isaac ao altar, né? Então, o justo, ele vive por fidelidade e essa fidelidade requer ações. E eu fiquei pensando nisso, irmãos. Eu fiquei meditando nesta palavra sobre essa questão da gente ser testado em nossa fidelidade. E que as provações, sejam elas quais forem, uma doença, imagine agora, meu Deus, um diagnóstico de um câncer, né? A luta financeira que bate, ou até mesmo a perseguição, como países agora estão perseguindo os nossos irmãos. Imagine agora na China você ser um cristão, né? Então, só que essas circunstâncias, essas adversidades que a vida nos propõe, é um momento em que Deus nos permite em provar a fidelidade que nós temos. É um momento de teste da nossa fé.
Então, Tiago, ele vai dizer, se vocês estão sendo testados, provados em fidelidade, vocês precisam olhar para a prova como um momento de alegria e não como um momento de tristeza. E aí ele vai dizer no versículo 3, sabendo que este teste da sua fé, uma vez confirmada, vai produzir em vocês a perseverança. Eu até coloco na minha apostila que essa perseverança aqui, no grego, é firmeza, é persistência, que capacita a pessoa a resistir qualquer situação externa. Então, quando nós olhamos para a nossa luta, para a provação, como um momento de teste, em que Deus nos permite atestar a nossa fidelidade a Ele, nós vamos ter firmeza na nossa vida cristã. Essa firmeza vai nos levar a termos a capacidade de resistência. E quando nós temos a capacidade de resistir à provação, o Tiago está dizendo que isso vai produzir em nós a perseverança, que é a capacidade de passar por essa circunstância. E ele vai dizer no versículo 4, ora, a perseverança, a capacidade de resistir a essa provação deve ter a ação completa para que sejam perfeitos, aqui no grego perfeitos é teleios, completos e íntegros e em nada deficientes, ou seja, quando resistimos às circunstâncias adversas, olhando todas as circunstâncias como um teste da nossa fidelidade a Deus, nós vamos chegar a uma maturidade espiritual e não vamos ser deficientes, vamos ser completos. Então, eu acho isso muito bonito, essa questão da maturidade espiritual que a gente não está mais encontrando nos crentes, nos cristãos. Quando nós conversamos com diversos líderes, os pastores, os servos de Deus, né? Há um pastor, ó que honra, pastor Adelso me assistindo. Ó, pastor Adelso, um abraço para o senhor. A Patrícia, o Gabriel, a Adriana. E a gente, conversando com diversos líderes, a gente percebe que está até, irmãos, difícil pastorear pela imaturidade dos cristãos, né? E eu também preciso abranger que há uma imaturidade também em obreiros, eu que sou obreira, eu que sou missionária, a gente percebe a nossa dificuldade com as adversidades da vida. E muitos cristãos têm parado no meio da adversidade, muitos cristãos têm relacionado muitas vezes a adversidade, até jogando a culpa em Deus, porque é isso que os versículos mais para frente, a partir do versículo 12, Tiago vai ter que resolver uma questão que esses cristãos levantaram o seguinte, tá bom, se Deus é soberano e Ele está testando a nossa fé, a prova vem dele, se a prova vem dele, então quando a gente peca é culpa de Deus. Aí, Tiago já tem que resolver uma outra questão. Tiago já vai mudar o verbo lá no versículo de número 12 e 13, no versículo de número 13, no 13 ele vai dizer, não diga ao ser tentado, sou tentado por Deus. Agora, esse tipo de tentação ou provação em relação a pecar, Tiago está falando, não senhor. Aí ele muda o verbo de peirasmos para peirazo. Ele diz, não, Deus não pode. Peirazo significa tentação diabólica, tentação para o mal, tentação para pecar. Ele está dizendo, não, Deus, Ele não faz ninguém pecar. O pecado é desejo do seu coração. O pecado, uma vez, ele é concebido pela concupiscência do seu coração. E uma vez que esse pecado é exteriorizado, ele vai gerar morte em você. Então, mas retrocedendo aos versículos anteriores, eu acho interessante, ele falou, olha, vocês precisam sentir alegria, porque primeiro, todas as circunstâncias ao seu redor é uma oportunidade que você tem de ser testado e aprovado em fidelidade. Então você tem que se sentir alegre por isso.
Segundo ponto, esse teste da sua fidelidade vai produzir em você perseverança. Você vai ser uma pessoa persistente, resistente na sua fidelidade a Deus. E essa sua perseverança vai te levar a uma maturidade. Você será completo em relação à graça, ao novo pacto, à nova aliança. Você será uma pessoa madura. E aí, a partir do versículo 5, ele vai dizer assim, ó: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e se lhe há concedido. O que ele está dizendo? Se no meio da prova, é aqui que eu quero deixar essa palavra bem gravadinha para vocês, que Deus falou no meu coração. Também te amo, irmã Raimunda, um beijo. Tiago está dizendo assim, ó: se no meio da tua prova, se no meio da tua adversidade, você precisa de sabedoria para tomar uma decisão acerca deste momento que você está vivendo, peça sabedoria a Deus. Existem momentos da nossa luta, ou da circunstância que nós estamos vivendo, que a gente pede opinião de A, B, C, D, F, G, H, que a gente fica confuso, que a gente não sabe qual decisão tomar no meio da prova, no meio da adversidade. O que Tiago está dizendo para eles? Você está passando por adversidade, está passando por luta? Então, existe uma pessoa que você deve pedir orientação. E essa orientação, ele não escreveu aqui, eu estou complementando, é com os joelhos dobrados. É você pedir essa orientação a Deus. Paz do Senhor, irmão Sérgio Luiz. É você pedir a Deus a sabedoria para poder agir nessa circunstância. É quase que Tiago está dizendo assim: cuidado, não tome decisões na sua carne, não tome decisões no meio da provação precipitadamente, mas peça a Deus a sabedoria de como agir no meio dessa circunstância. E ele está dizendo no versículo 6, peça com fé, peça crendo, sem duvidar, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ou seja, você está passando um momento de luta, você está passando um momento de provação, e você precisa tomar uma decisão em relação a esse momento. Peça a Deus confiando que Deus lhe trará a resposta, lhe trará a orientação. Quando a gente fala de resposta, irmãos, segmento assembleano, pentecostal, e eu sou assembleana, mas a gente há de convir que a gente só fica, Deus vai te dar a tua vitória, Deus vai te dar a tua resposta. Não é assim, não é, Deus não é um boneco, né, para ficar levantando o profeta toda hora e nos dar resposta. Não é nesse sentido. Tiago está falando de intimidade com Deus. Tiago está dizendo, você está sendo provado, então vou bater nessa tecla. É um teste de Deus para você, e se sinta alegre por esse teste. E se sinta alegre por Deus te testar em fidelidade. Você precisa saber o quanto você é fiel ao Senhor. Então se sinta alegre, porque quando você entender que as circunstâncias ao nosso redor são testes para provar nossa fidelidade, nós vamos ser perseverantes, seremos resistentes, seremos firmes, e a perseverança vai nos trazer maturidade. Não vamos ser mais crianças, não vamos ser meninos, não vamos desistir do evangelho por essas coisas. Nós somos maduros, porém, se no meio desta prova você precisa tomar uma decisão e uma atitude, então peça a Deus. Peça e confie que Deus está no controle disso e que Ele te dará a orientação correta para suportar essa situação. Porque se você não confia no Senhor, Tiago está dizendo, você vai ser como uma onda do mar. Você vai ser impelido para lá e para cá e você vai ficar agitado pelo vento. Ele está dizendo. Aí o versículo 7 do capítulo 1. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. É óbvio, se você está passando uma provação e você não confia em Deus, você não está firmado em Deus, você não busca a orientação de Deus, você não confia no evangelho,
né? Agora eu posso dizer isso porque o cano está completo para nós, o Novo Testamento, o Antigo Testamento. Você não confia na palavra, você não busca da parte do Senhor. Você não vai alcançar nada do Senhor, uma vez que você não confia, uma vez que você não se relaciona com o Senhor. Aí ele fala, homem de ânimo dobre. Por que ele está falando aqui ânimo dobre? Ânimo dobre não é só você não confiar. Ânimo dobre aqui no grego, ele vai usar essa palavra lá no capítulo 4 novamente, é alguém que titubia e está vivendo ao mesmo tempo, servindo a Deus e ao mesmo tempo servindo ao mundo. É uma pessoa dupla. Né? Então ele está dizendo, ou você confia em Deus no meio das provações, você é firme, você é perseverante, nada vai abalar a tua fé, nada vai abalar seu relacionamento com o Senhor, ou você não é. Não dá para você titubear e ter um ânimo dobre, ser duas pessoas ao mesmo tempo, ou você é cristão ou você não é cristão, ou você confia ou você não confia, ou você é convertido ou você não é convertido. E ele está dizendo, vírgula, inconstante em todos os seus caminhos. A gente não pode, sabe, ser inconstante. E aí ele vai para o versículo 9, dizendo, o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com um ardente calor e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Por que ele diz isso? Porque é claro, pelo capítulo 5 de Tiago, que lá haviam irmãos que tinham posse. E é claro isso pelo capítulo 2, onde ele trata sobre o pecado, que é pecado fazer acepção de pessoas. Porque o que estava acontecendo com essa igreja? Havia fome. Né? Havia uma crise econômica que lá estava naquele momento, a partir do ano 45, ano 50 da data da escrita dessa carta, eles estavam vivendo um momento econômico difícil, havia uma crise na Judéia econômica. E aí o que está acontecendo? Quem tinha mais posse, os líderes da igreja estavam colocando lá, né? Porque tratando bem e menosprezando o pobre. E aí Tiago vai chamar a atenção e dizer lá no capítulo 2, o que vocês estão fazendo é pecado. E não adianta vocês dizerem que cumpre todos os 99 mandamentos da lei se vocês tropeçam em um. E para Deus, quem você pode não matar, mas se você adulterar, você é como assassino. Se você adultera, mas não mata, você é o contrário, gente. Me tropecei aqui para falar, mas é o contrário. Então, por exemplo, eu não adulterei, mas eu menti, eu passo a ser uma adúltera da mesma forma aos olhos de Deus. Você quebra todos os mandamentos. Todos os mandamentos. E aí Tiago vai pegar pesado e vai dizer, ó, o juízo de Deus vai ser sem misericórdia para quem não agiu com misericórdia. E ele vai trazer nesse capítulo 2 a base do cristianismo, que é o amor. E aí ele vai com o raciocínio que a fé sem obra, sem prática, ela é morta em si mesma. Então, eu estou dizendo tudo isso, tá? Porque é o que está lá na epístola, não tem como a gente tirar isso do evangelho. Então, o Tiago, ele está dizendo para esses cristãos aqui, não dá, voltando para o capítulo 1, você que tem posse, achar que o seu dinheiro, a sua posse, depois ele vai falar lá no capítulo 3 sobre sabedoria terrena. Não dá para você levar o evangelho nesse requisito material, humano, né, da sociedade. Não, o evangelho não é assim. O evangelho não é assim. E no momento, nas diversas circunstâncias, nos momentos da nossa vida, nas circunstâncias da nossa vida, nós temos que aprender a confiar em Deus e nos relacionar com o Senhor. Você pode ver que no versículo 12 do capítulo 1, ele está dizendo, bem-aventurado o homem que suporta, tá? Com perseverança, essa perseverança que é maturidade, persistência, firmeza, tá? A aprovação, aqui ainda a palavra grega é peirasmos,
tá? Peirasmos, a aprovação, o teste de fidelidade, porque depois de ter sido aprovado em sua fidelidade, receberá a coroa da vida, a qual Deus prometeu aos que o amam. Então, receba aí, ó. A missionária Elisete vai entrar no reteté e vai profetizar para você. Receba a coroa da vida. Você está entendendo, meu irmão? Obrigado por você estar me assistindo. Eu acordei com essa palavra no meu coração. Um beijo, Neide, Edialine, Vanessa, Eliana. Ô, Eliana, que saudade de você. Saudade. Eliana era uma bênção lá em Barueri, né? Quando ela era líder de jovens lá. Ó, Elisete, você vai pregar. E aí a gente pregava lá no Belval, era uma bênção. Li muitas saudades. Então, irmãos, eu quero deixar esta palavra para você. Primeiro ponto, vamos então, para a gente fechar o vídeo, recapitular. Você está sendo provado? A vida te proporcionou momentos difíceis? Ela me proporcionou muitos. Quem é meu amigo de perto sabe o quão eu tenho sido provada. Só que eu aprendi pela Escritura que as provações é um teste de fidelidade. Né? Não é o teste de fidelidade lá da TV não, viu, que tinha antigamente. Mas aqui na palavra de Deus, né? Essa palavra aprovação é um teste da nossa fidelidade. Deus permite circunstâncias para que sejamos testados em fidelidade. E quando somos testados pelo Senhor, Tiago está dizendo, é motivo de alegria, não de você se entristecer. Segundo ponto, este teste de fidelidade vai te levar à perseverança. Perseverança é a firmeza, resistência. Meu querido, entenda isso. Deus está no controle de tudo. E quanto mais testados, provados são, nós somos, desculpa o português, somos. Quanto mais testados somos, mais perseverantes, mais firmes. E essa firmeza no Evangelho, essa firmeza em nossa fé, vai nos levar a sermos completos. Não está dizendo perfeitos aqui, né? Que seria, a palavra perfeito não é que seríamos impecáveis, mas está falando de maturidade, de crescimento espiritual. E se, no meio dessas circunstâncias, Tiago está dizendo, você precisa tomar uma decisão, você precisa agir, dobre o seu joelho, confie, peça a Deus sabedoria, peça a Deus orientação, confie nele, peça a Deus resistência, peça a Deus maturidade, peça auxílio. E aí eu abro parênteses para ir lá em Salmos, que por diversas vezes os salmistas pediram esse auxílio. O Salmo 7, Davi era perseguido por Cuxi. Não sabemos se Cuxi era Saul ou se Cuxi era um amigo de Saul. Mas Davi, ele inicia os salmos dizendo, Senhor, em ti eu vou me refugiar. A palavra refúgio no hebraico é o mesmo significado de uma mãe, uma ave, tá? Uma ave mãe que coloca os seus filhinhos debaixo das suas asas. É o mesmo sentido de Salmos 91, né? Eu vou estar no esconderijo do Altíssimo. Vai para o esconderijo do Altíssimo. Se refugie em Deus. Busque ao Senhor. O momento de provação não é momento de se distanciar. Eu tenho visto muitos obreiros fracassarem porque não suportam as provações, não olham as provações como um momento de teste, como um momento de fidelidade. Eu tenho visto irmãs, mulheres fracassarem, cederem ao pecado por conta das tentações, que daí já encaixa a partir do versículo 13, né? Porque não tem equilíbrio, né? Muitos jovens cedendo, a igreja sendo invadida porque está sendo fraca.
E Deus não nos chamou para sermos um povo fraco, nós somos um povo forte, um povo que independente da circunstância, nós vamos estar ali firmes, consistentes, olhando para esse autor e consumador da fé, Jesus. E se tivermos que tomar uma decisão, nós vamos buscar isto em Deus, para não sermos levados pelas ondas, para não sermos inconstantes, né? Nós não vamos firmar os nossos olhos nesses conceitos materiais, não é o dinheiro, porque como Tiago disse, toda essa circunstância material é como uma erva murcha, mas nós temos que estar no Senhor. E aí no versículo 12 ele vai se pautar, bem-aventurado, felicíssimo, que é a mesma palavra que o Senhor Jesus usa lá no Sermão do Monte, né? Bem-aventurados os humildes de coração, bem-aventurados os que choram. Esse bem-aventurado, makatarós, que também é teste. Sabe o que é makatarós no grego? Quando eles pegavam o ouro, por exemplo, o ouro, para se tornar um ouro puro, né? Para ser purificado, ele ia para o fogo. E ali no fogo se tirava todas as impurezas daquela pedra inicial para se tornar um ouro puro. Então, quando o texto está dizendo felicíssimo, bem-aventurado, significa que essa pessoa que foi colocada no fogo da prova é uma pessoa que está sendo purificada. Meu irmão, minha irmã, deixa Jesus te purificar. Eu demorei para entender isso. Eu demorei de entender lá no Sermão do Monte, sendo eu uma professora de teologia, sabe, muitas vezes dando aula, mas quando eu despertei, bem-aventurados, significa o teste de Deus, quando Deus nos tira do nosso coração todas as impurezas, todas as imperfeições, porque Deus precisa de uma igreja madura, de uma igreja adulta, de uma igreja que não titubia, de uma igreja sólida para pregar seu evangelho, de mulheres, sabe, irmãs, que parem de titubear nos seus relacionamentos, de mulheres firmes, de homens firmes, né? Então, deixa Deus nos purificar. E aí o Tiago está usando a mesma palavra que Jesus usou no Sermão do Monte. Ele está dizendo, bem-aventurado, se você passou pelo fogo da prova é porque Deus está te purificando. E o homem que suporta com perseverança, com resistência, com firmeza a aprovação, ele depois de ter sido aprovado, então primeiro vem a prova, o fogo, e depois é que vai vir a aprovação de Deus. E quem for aprovado vai receber a coroa da vida. É isso. Talvez você esperaria que eu fechasse dizendo, porque Deus vai te dar vitória nisso, porque a bênção vai chegar nisso. Nem sempre a bênção vai chegar. Talvez eu vou sentar com muitos de vocês vão me contar uma história frustrante. Talvez você vai contar, olha, não deu certo isto na minha vida. Amém, meu querido, não deu certo? Levanta a sua cabeça. O importante é você não ser reprovado pelo Senhor. Nem sempre você vai ter êxito. Nem sempre nós vamos ter êxito em todas as circunstâncias. Mas nas circunstâncias nós temos que ficar resistentes, persistentes. Lembrando sempre, para eu fechar, nunca atribuir a Deus as nossas falhas, os nossos pecados. Porque a partir do versículo 13, ele está dizendo, não diga de Deus. Não vamos com essa desculpa que eles estavam usando. Entendi, Tiago. Já que Deus está nos testando quando a gente peca, então Deus está permitindo. Não. Não é o Senhor que permite adultério na igreja. Não é o Senhor que permite fornicações na igreja. Não é o Senhor que permite bebida alcoólica na igreja, bailes funk, carnaval gospel. Não é o Senhor que está permitindo com essa geração de cristãos, que essa geração de cristãos sejam mundanos, profanos. Paulo escreveu lá, rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que vos apresenteis em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, e não vos conformeis. A palavra grega aqui, conformeis, é não pegar o molde, não pega a forma do mundo.
Não é o Senhor que está permitindo, sabe, que a corrupção, que a politicagem, que os escândalos venham. Isso é uma igreja fraca diante das provações. Isso está acontecendo porque a igreja está sendo fraca diante da provação como teste de fidelidade e diante do pecado que nasce do coração dela. Então, Tiago está nos orientando, Tiago está nos exortando, e eu poderia aqui prolongar o vídeo, e aí mais à frente, se vocês quiserem me pedirem, eu ver que vocês gostam de me ouvir, eu posso estar tratando do capítulo 2, e depois a gente fala do capítulo 3, depois a gente fala do capítulo 4, depois a gente fala do capítulo 5. Então, no capítulo 1, ficam essas lições aqui pra gente. Deus abençoe vocês. Obrigada por me ouvir. Continue a orar pela missionária Elisete. Sou carente de orações. Orem pelos meus filhos. Obrigada por confiar no nosso ministério. Acesse lá, gente, as minhas mensagens lá no YouTube. Divulguem o Evangelho. Você que é da região aqui de Barueri, Carapicuíba, né, Cotia, vem estudar teologia comigo. Se houver algum pastor na região de Carapicuíba, Barueri, que quer abrir um núcleo de teologia na sua igreja, eu vou. O pessoal está me pedindo muito para eu gravar videoaulas para fazer uma teologia aí, usando da nossa tecnologia aí, o YouTube e tudo. Ô, gente, obrigada. Grande abraço a vocês que estão aí dando joinha, dando joinha, dando joinha. E eu tô pensando nesse projeto. Só faltam 4 livros para eu completar aí 24 livros de teologia. Logo, logo eu quero fazer um curso teológico à distância. Os irmãos também que querem a missionária Elisete ministrando em sua igreja, é só entrar em contato. Sou gente boa, sou gente simples. Prego o evangelho como ele é, o Douglas aí. Por mais que achamos que não tem mais jeito, que tudo está acabado, Deus nunca perdeu o controle da situação. Deus te abençoe, é verdade, Douglas. O Senhor, Ele está no controle da nossa vida, né? Passamos por diversas circunstâncias, mas o Senhor, Ele nos sustenta. E o importante é sermos aprovados pelo Senhor. Você vê lá, Douglas, que para obreiro não tem conversa, né? Eu acho engraçado que aqui para a igreja, Tiago está dizendo, bem-aventurado o homem, vem bem, né, dizendo, olha, Deus está te testando, está te tirando o carrapicho. Agora, para o obreiro, Paulo já veio assim dizendo lá na carta a Timóteo, que o obreiro tem que se apresentar aprovado. Já é o contrário. Então, você que é o obreiro que está me ouvindo, não tem conversa, não tem leitinho para você. Você já tem que ser alguém maduro, alguém já com responsabilidade no evangelho. Senão, nem pode ser obreiro. É uma pena que foi cancelado o trabalho lá na Bahia que eu ia fazer para os obreiros, porque os homens iam ouvir da boca dessa serva de Deus essa questão da maturidade. Homens e mulheres obreiros precisam já se apresentar a Deus. Olha o que Paulo diz a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado. Aqui para a igreja, para o povão, é bem-aventurado o homem, né, que suporta a aprovação. Então já está amenizando um pouquinho. Por quê? Porque é a igreja. Agora o obreiro não. O obreiro não tem esse negocinho de ficar passando a mão na cabeça, não. O obreiro já tem que se apresentar aprovado, maduro, com perseverança, completo. Senão, como é que vai liderar, né? Então, gente, é isso. Mas nós temos que nos apresentar ao Senhor aprovados. Tá bom, gente? Que vocês possam aí orar por mim, abençoar o ministério. Como é que vocês abençoam meu ministério? Divulgando os vídeos lá no YouTube, passando para o pessoal, orando por mim, pelos meus filhos, para que eu possa ser cada vez mais dependente da graça, dependente do Espírito Santo de Deus, e que eu possa estar aí firme e forte, ensinando a Santa Escritura. Amo vocês. Quanto coraçãozinho, quanto joinha. Obrigada, gente, pela confiança. Que Deus abençoe vocês. Um grande beijo. Deus abençoe.